Fala galera, estamos ainda na era de The Ones Who Live. Simplesmente nesse vídeo aqui, farei o meu veredito sobre a série por completo de The Ones Who Live. Já coloquei aqui no canal, estou gravando na segunda-feira, ou seja, é o dia da gente fazer essa ressonância sobre tudo que aconteceu. Já coloquei no canal tudo que eu gostei, tudo que eu não gostei, e agora vem outros pontos pra gente matar essa questão de veredito. Algo que eu fiz muito parecido com o encerramento de Daryl Dixon, o encerramento de Dead City e o encerramento de The Walking Dead lá atrás. Certo, galera? Então, assim, a primeira coisa que eu quero trazer são o abre aspas, não de Scott Gimple, não de Andrew Lincoln, nem de Danai Gurira, tá? Eu trouxe algumas coisas no vídeo de tudo que eu gostei, mas amanhã, que é o dia que a gente vai realmente abrir o futuro do que pode acontecer, vou trazer as entrevistas que eles deram exclusivamente para o Entertainment Weekly. Inclusive, são as entrevistas que os grandes portais, outros grandes portais, né, estão reproduzindo ali algumas partes e tudo mais, mas vou trazer da origem pra gente conversar. Vou começar, galera, pela crítica do Julian Cannon, que é um produtor de conteúdo e um crítico que acompanha nosso universo The Walking Dead há muito tempo. Ele é um grande fã de The Walking Dead. Trouxe também, né, a crítica que ele tinha colocado do primeiro ao quarto episódio, isso lá atrás, antes da estreia de The Ones Who Live. E tem algumas coisas que são muito importantes porque também batem no meu ponto de vista. Então vamos lá. A primeira e possivelmente única temporada de The Walking Dead The Ones Who Live foi concluída hoje. Liberou essa crítica, obviamente, no domingo, né, galera? E embora tenha tido seus momentos, no geral, sinto que a série atingiu o pico no quarto episódio, que já elogiei muito. O reencontro entre Rick Grimes, Michonne, Judith e RJ foi um dos destaques para mim. Essa era a recompensa que eu esperava desde o início da temporada e não perdi. No entanto, a fala de RJ sobre saber que Rick retornaria pareceu um pouco forçada e inautêntica para mim. Não é uma crítica ao autor, mas apenas uma observação. O tema de The Ones Who Live gira em torno do romance, e a série provou que Rick e Michonne, porque eles conquistaram os fãs e também aqueles que pararam de assistir depois que Andrew Lincoln e Danai Gurira deixaram The Walking Dead. Na minha opinião, esses dois personagens carregaram a série de maneira admirável e garantiram que os fãs conseguissem o que queriam da série. Apesar disso, achei intrigante como todo o enredo do CRM que foi desenvolvido nos últimos 3 anos em 3 séries diferentes culminou na destruição de uma de suas locações e foi resolvido em apenas 6 episódios. Houve um leve toque de Velozes e Furiosos na trama, já que Rick e Michonne superaram milagrosamente toda uma operação militar em poucos minutos, que parecia se transformar em território de Velozes e Furiosos. Tal como acontece com outros vilões que vimos nos últimos anos, General Bill foi decepcionante e não correspondeu ao seu potencial, assim como outros antagonistas que a gente viu no passado que não estavam à altura de seus potenciais. Mesmo assim, os atores deram o seu melhor com o que tinham à sua disposição. Sinto que o Eklund Briefing agora é irrelevante, porque Rick matou Bill antes de saber tudo. Pelas ações de Rick e Michonne, o plano CRM de uma década que parecia justificável está agora minado. Minado pelas ações de Rick. Não está claro neste momento se as ações do CRM foram, em última análise, justificadas, o que mina severamente a narrativa abrangente que o Orbion, Fear e The Ones Who Live estavam tentando transmitir. Também não ajuda que o fato final tenha reunido que poderiam ter sido mais 5 episódios em 1 hora de televisão. Isso significa que foi apressado apenas para preencher os tópicos usuais de The Walking Dead, em vez de buscar uma estrutura para contar uma história coerente. Ainda tenho dúvidas, mesmo depois de assistir o final. E apesar de eu não ter ficado impressionado com Daryl Dixon, pelo menos ele era novo e não tinha muito daquele discurso e estrutura que Scott Gimple teve por muitos anos comandando. Apesar do fato de The Ones Who Live parecer apressado, ele comprimiu o que poderia ter sido mais 5 episódios de conteúdo em 1 hora. Como resultado, pontos importantes da trama foram encobertos e muitas questões permanecem sem resposta. Apesar disso, The Ones Who Live é um programa muito forte, apesar de suas deficiências. No entanto, eu gostaria que tivesse mais episódios para explorar completamente os principais pontos da trama, em vez de chegar a uma conclusão precipitada como uma série da Disney Plus. E aqui já veio uma patada na Disney Plus, principalmente quando a gente está falando em questão das séries da Marvel, né, que tem até mais planos do que as séries de Star Wars nesse contexto e tudo mais, mas isso é assunto para outro momento e tudo mais. Cara, eu concordo em muitos pontos com o que o Julian Cannon fala, tá? Essa questão toda do CRM, essa questão toda em relação à pressa em resolver as coisas no último episódio, os problemas que tem nos acontecimentos do último episódio. Já falei bastante de crítica, já falei bastante também no nosso grande debate, falei bastante no tudo que eu não gostei,
E, com certeza, a gente vai falar muito disso ainda no nosso veredito em live na quinta-feira. Então, vou pegar uma parte aqui, ó. A história vale a pena de existir? Porque isso foi uma coisa que eu e o Henrique a gente começou a trazer no final de The Walking Dead, quando a gente já sabia que teria Dead City e já sabia que tinha Daryl Dixon, né? E obviamente a gente já sabia que tinha The Ones Who Live. Ia acontecer naquele momento com outro título, que era Summit, aquela coisa toda. Cara, tem um porquê de existir? Talvez The Ones Who Live, ela é a spin-off que mais tem realmente seu motivo por existir. Porque as ligações do Rick, questão do CRM, depois a Michonne sai em busca dele, tá já claro, antes de The Walking Dead acabar, por que tem que existir essa spin-off aqui. Já tá claro. E toda a questão do voltar, não voltar, por que não voltar, a Michonne vai encontrar, não vai encontrar, o que vai acontecer nesse caminho, tá tudo claro para acontecer. Ou seja, essa spin-off, cara, eu falei talvez, tá, vou manter isso talvez, a que mais tem um motivo do porquê existir. É a que mais. Além de tudo, tá sendo comandada, protagonizada pelos dois personagens que mais, cara, a galera queria assistir. É só a gente pegar, pô, tem Negan e Meg em Dead City. É só pegar Daryl Dixon, mesmo agora com a entrada da Carol junto com o Daryl Dixon. Com certeza vai ser mais abaixo do que é, o que foi todo mundo, né, continuar assistindo ou voltar para assistir Rick Grimes e Michonne. Tá claro, cara. Isso tá claro e não vai ter comparação. E não vai ter comparação. Ou seja, o motivo do porquê essa história existe, cara, ela já tá criada desde o momento que Rick Grimes é salvo pelo helicóptero lá, pela Jades e tudo mais. Tá muito claro. Ou seja, tá perfeito pra mim essa questão toda. A segunda, cara, é a evolução dos personagens protagonistas. E aqui é algo que pra mim, tá, é muito importante. Que é a questão principal, assim. A gente não tem como ver, depois de tanto tempo, o Rick e a Michonne sendo iguais às pessoas que eles eram lá atrás. Não tem como ver. É óbvio que o tempo para os personagens, ele é menor do que o tempo que a gente ficou sem ver os personagens, tá? O tempo que eles estão vivendo ali. Só que a gente precisa ver essas consequências desse tempo e o que foi acontecendo com eles realmente em tela. Eles não podem ser as mesmas pessoas que eles eram antes. Eles têm que ter evoluído, mesmo que essa evolução seja para o lado ruim, como acontece com o Rick Grimes e toda a questão dele desistir, dele não ter mais esperança, e depois acontece o que acontece nessa tentativa toda que a Michonne, que tem que ser muito difícil, e foi muito difícil de conseguir, cara, quebrar essa armadura e conseguir chegar e ver novamente o Rick que ela conhecia antes, mas aquele Rick ainda demora para voltar. E acredito que na cena final ele tá mais próximo disso, quando tem um reencontro todo entre Judith, o RJ e o Rick e Michonne. Então essa evolução, cara, pra mim ela acontece muito. Eu adoro o primeiro e o segundo episódio. Eu adoro a história do Rick. Eu adoro a história da Michonne. E a evolução, pra mim, ela culmina de uma forma incrível emocionalmente por causa desse contexto principal que é o quê? Qual é o foco de The Ones Who Live? Ela existe por quê? E isso abre aspas, cara. Tanto de Andrew Lincoln e Danai Gurira deixa muito claro que é o quê? Eles falaram pro Tetano no Weekly pós-exibição do episódio final. A gente voltou para contar essa história. Nunca, em nenhum momento, a gente cogitou deles terem uma morte. Nunca cogitou isso. E, inclusive eles falam, cara, os fãs não esperaram tanto tempo pro retorno desses personagens para eles voltarem e algo acontecer com eles nesse momento. A jornada para o reencontro, para a volta para casa, para encontrar a família, sempre foi o principal foco de tudo. Se esse é o principal foco, cara, pra mim também eles conseguem atingir a pleno, porque é a história realmente principal de The Ones Who Live, é essa. E eles conseguem, e o episódio 4, ele é toda essa parte de explosão emocional que representa tudo isso para realmente para acontecer pra gente na tela. É ali, é ali. Só que ele só funciona tão bem, e isso eu falei também no vídeo do Tudo Que Eu Gostei, porque o primeiro e o segundo episódio, cara, a gente vê toda essa questão do desenvolvimento, das consequências, do que eles carregam, das dores, de tudo que eles realmente têm que sacrificar no seu pessoal para chegar naquele momento ali. O primeiro episódio faz isso, cara, de uma maneira incrível com o Rick. O segundo episódio faz isso de uma maneira incrível com a Michonne. E a partir dali, o terceiro episódio é para culminar no quarto. Para mim, o grande problema de The Ones Who Live tá nessa sequência ali. É o que acontece no quinto e no sexto. O começo do quinto episódio, cara, eu gosto porque ele reflete muita coisa ainda de
um momento leve, bom entre os dois. É o momento, teoricamente, assim, feliz que eles estão tendo pela primeira vez, depois de tanto tempo, depois de tudo que eles passaram, depois de todas, né, essas consequências todas que são quebradas no episódio 4, eles estão juntos. E daí tem o conflito voltando para eles e a Jade. A partir do momento que a Jade desaparece, cara, para mim começam os problemas, realmente, que debate desde do roteiro, da direção, da maneira como a série começa a resolver as suas tramas, que na verdade são secundárias, que é toda a questão do CRM. Ali vai dando muito problema. Muito problema. Muito problema. Que pra mim é, talvez, assim, a parte mais fraca de Danos do Leaf é a partir dali. Que não tem nada a ver com a maneira como encerra com o reencontro, com a volta pra casa, porque isso tá totalmente coerente com o que, cara? Aquilo que foi falado San Diego Comic Con 2 anos atrás, quando Andrew Lincoln e Danai Gurira sobem no palco. A gente tava fazendo live, eu e o Henrique cobrindo San Diego Comic Con, mesmo de longe. E a partir do momento que começa a pipocar as notícias, eles estão no palco, cara, não vai ter mais filme, na verdade vai ser uma spin-off, 6 episódios. O que foi falado? Vamos voltar para contar essa jornada final desses dois personagens. E é isso. The Ones Who Live é exatamente isso. Ali eles foram totalmente, cara, claros e condizentes com o que eles tinham falado lá atrás da San Diego Comic Con. É exatamente a história que a gente vê. Esse sempre foi o foco. E isso, Andrew Lincoln e Ana Gurira repetem agora na entrevista para Entertainment Weekly. É exatamente isso. Ou seja, toda essa trama que ela é secundária em relação ao CRM, ela é um problema? É um problema. Porque eu já trouxe aqui vários apontamentos que me trouxeram, cara, querendo ou não ali, momentos eu falei que seria um anticlímax, mas pra mim até não é um anticlímax, mas ele tá beirando, ele tá muito próximo de ser. Tá muito próximo de ser. De tanto que a gente vê, como o próprio Julian Cannon falou, a gente tá tendo uma trama maior sendo trabalhada em 3 séries diferentes pra combinar aqui. E isso daí, ele tá muito próximo de ser um anticlímax, porque ele não tem essa real parte de ter um desenvolvimento e tudo mais para essas implicações desse grande antagonista. E tu resolve essas questões, ou seja, para mim, o problema tá a partir do momento que a Jades encontra eles na cabana até o final. Aqui tá o problema para mim de The Ones Who Live. Porque ali, e daí a gente bate nessa questão assim, cara, 6 episódios e o último acabando com 48, minutos, né? Ele dá justamente assim, ó, até a justificativa do porquê que ele corre. Só que daí tu volta pra origem. Se tu já sabia que tu não teria mais tempo, realmente esse era o melhor caminho para fazer o reencontro deles em casa? O retorno deles para encontrar e abraçar o Rick Jr. e Michonne não, e a Judith? Era realmente esse era o melhor caminho. Era acabar com as coisas dessa forma, realmente. Tu não podia ter um outro desenvolvimento onde tu deixa as coisas acontecendo lá com o CRM e tudo mais, porque qual era o pior problema de tudo, né? Era toda a questão do que a Jazz tinha guardado. Só que tu tem o Rick e Michonne defendendo, cara, algo que eles não acreditam, porque eles não têm um envolvimento, nem o Rick tem envolvimento, porque ele não era aquela pessoa que tinha envolvimento com outras pessoas, porque ele estava disposto a voltar para casa e depois desistir de tudo, inclusive da sua própria vida. A única ligação que ele tem é com o Esteban, e é com a Thorne, e a Thorne não é uma cidadã, é com o Esteban. Então, defender toda a República Cívica, salvar as pessoas, se tu realmente vai para esse caminho, tu não pode ter só 6 episódios, porque falta coisa daí para te contar nessa história. Porque daí vai trazer os problemas que acontecem a partir do momento que a Jade encontra eles lá na cabana. E aí que tá o problema para mim de Dawn of Leaf, tá? Aí que tá o problema. Vamos seguir. Os personagens secundários, cara, bons ou ruins? Já deixei muito claro sobre o General Bill, tudo que eu não gostei sobre ele, qual era a minha expectativa real do que poderia ter acontecido, principalmente no vídeo do tudo que eu não gostei, tá? Então, vou ressaltar elementos que eu trouxe no vídeo do tudo que eu gostei. Okafor, Thorne e o Ned são personagens secundários, e aí eu tenho que colocar Jades, porque a Jades é uma personagem secundária, por mais que ela seja, né, vinda desde The Walking Dead, esteve em Orbion, ela continua sendo uma personagem secundária, só que ela tá com uma força violenta próximo dos nossos protagonistas, porque é um personagem que a gente já conhece há muito tempo. E é ela que salva o Rick Grimes, entendeu? Da morte. Tem tudo isso de importância também. Esses 4 personagens, cara, eles têm um desenvolvimento muito bom.
e eu gostei dos 4. Eu não gosto tanto desse desfecho final que a Jadis tem, porque para mim ela poderia ter tido importância ainda quanto essa antagonista ali. Mas, por exemplo, o episódio 5, que é muito o protagonismo dela, eu gosto muito do retorno do Padre Gabriel com ela, porque traz um elemento ainda mais para os conflitos que a personagem tem, sabe? E de nenhuma maneira ele influencia em tudo que aconteceu em The Walking Dead ou em World Beyond antes. Ele permanece, porque existe ali como se fosse um grande segredo acontecendo para aquele encontro ano a ano daqueles dois personagens ali. E traz um peso muito bom para os acontecimentos do quinto episódio. Então, esses 4 personagens, cara, para mim, então, assim, ó, muito bons. O meu problema com o personagem secundário, né, coadjuvante, dentro de Dantes Relief, é o General Bill. Ali, para mim, tá o grande problema, tá? Implicações do futuro de universo, tá? Esse momento, falar sobre isso, ele é complicado porque a gente ainda tá com informações vindas através desses, abre aspas, de Scott Gimple, do Lincoln da Negurira. Tem ali algumas coisas que tu consegue entender para onde que a história pode seguir. Tem um elemento fundamental que é sobre essa questão dos 14 anos. O que seria realmente o plano do CRM por causa também desses 14 anos. Tá? Como o Júnior Kendo falou, essas ações justificadas ou não, mas tudo envolve essa questão agora futura desses 14 anos e principalmente, só um personagem tem essa informação, é o Rick. Se ele falou para Michonne, os dois têm. Algo eles têm que fazer sobre isso se eles realmente acreditam. Eu não... Aí que tá, o acreditar ou não acreditar. Eu não acredito que o General Bill tenha mentido. Para mim, tudo que ele fala é realmente verdade. E também é um fator que, por ser verdade, transformou o pensamento da Thor, onde ela se afasta do que eram os ideais que o Okafor mostrava tanto para ela quanto para Rick, nesse momento final. Ou seja, o que vai acontecer, cara? As implicações estão colocadas ali, a República Cívica muda, né, como está resolvido o CRM, a República Cívica muda completamente como que vai ser o tratamento. As pessoas que estão lá como cidadãos, eles podem sair, muito mais pessoas serão aceitas, vai acabar com aquele processamento de 6 anos, vai ser completamente diferente. Eles, inclusive, mostram os helicópteros levando recursos. Obviamente que tem essa questão toda. Tá, mas a falta de recursos não é justamente o plano do CRM dos 14 anos? Como é que eles estão levando, né, recursos, prosperidade para as outras comunidades, se o problema realmente são os recursos? Tem ali possibilidades de como vai acontecer essa história. Talvez o maior problema seja o quê? Essa questão toda de possíveis dissidentes que tenham permanecido do CRM lá, favoráveis às ideias do que o General Bill queria fazer, isso está muito amplo nesse campo da teoria. E, repetindo, tudo sobre a segunda temporada, do que está sendo falado, é amanhã, galera, tá? Não vou trazer aqui no vídeo de veredito. E aqui tem uma última coisa que eu guardei, que é uma coisa bem sentimental, digamos assim, que é se valeu a pena esperar o retorno de Rick e Michonne. Cara, pra mim, assim, ó, com certeza, tá? Com certeza. Mesmo com os problemas da série, tá? Que pra mim já tá claro onde pra mim tem problema do que eu não gostei. Já tá claro de tudo que eu gostei também, de tudo que a gente já vem conversando. A gente ver novamente Andrew Lincoln, Dana Gurira, nos seus personagens icônicos, cara, e tudo que funciona pra mim na série é por causa do peso que esses dois conseguem trazer dessas consequências que os personagens passaram. E no momento da entrega do drama, a gente sabe que os dois atores iam mandar muito bem, como eles mandam. Eles mandam. E fazer essa transformação toda para esses momentos de tensão e da ação, mesmo com problemas da maneira como é feito nos episódios 2 finais ali, cara, eles continuam sendo Rick e Michonne. A gente começa a ver de volta aquele Rick que a gente viu lá atrás, aquela Michonne que a gente viu lá atrás, mesmo que seja em momentos bem específicos. Ou seja, tem algo dentro deles ali que é capaz simplesmente de tudo. E quando eles estão juntos, cara, aí então é tudo completamente que eles podem fazer. Então, pra mim, assim, ó, valeu muito a pena esperar por esse momento desse retorno, tudo que a gente viveu. E eu só tenho a agradecer a cada um de vocês por toda essa jornada que a gente teve de Dons do Livro, que não encerrou, né? E a gente já vai emendar as questões todas de Daryl Dixon, que pode ser o futuro, inclusive, do universo The Walking Dead, que a gente tem muito para conversar. Mas esse momento, galera, todos nós vivemos juntos e tudo que... Teve uma brincadeira antes de começar The Dons do Livro, que era o quê? Cara, o que cada um tava fazendo na sua vida quando o Rick saiu da série?
E agora o que tá fazendo na sua vida hoje, entendeu? Tinha uma galera que tava na escola, no colégio, entendeu? Sabe, tem tanto tempo que se esperou pro retorno desses dois, cara, que pra mim valeu muito a pena a história que foi contada aqui, porque, lembrando, isso o Andrew e a Danai, meus amigos, falaram novamente, cara, nesse abre aspas pós encerramento de Dawn of Leaf. É essa história que eles quiseram contar. Eles voltaram para contar essa história aqui. O foco sempre foi o retorno deles para casa, esse reencontro, as dificuldades todas, o acreditar um pouco mais. Sempre foi o Rick e Michonne. Sempre foi os dois. Então, cara, para mim valeu muito a pena porque eles têm todo um carinho especial que engloba todos nós fãs. E isso para mim, cara, é muito importante tu ter, né, essa reciprocidade de carinho acontecendo também. Isso é muito massa. Então, galera, esse aqui é meu veredito final. Obviamente que temos muito para conversar, como eu já falei em diversos momentos nesse vídeo aqui e nos outros. Coloquem embaixo nos comentários qual é o veredito de vocês. E não esqueçam sempre de dar aquela ajuda que é mega importante, de curtir o vídeo e assinar o canal. Take04 e Evoluções aqui.